depois dessa apresentação, introdução que o Marco fez, se um dia a gente tiver uma rede, uma network, ele vai ter que ter equity, né? Porque... Bom, boa noite. Está funcionando bem o microfone aí? Está baixo? O Rico agora vai arrumar para a gente. E... Alô, boa noite. O evento inteiro e esse bate-papo está sendo transmitido via Ustream, ao vivo, então já tem bastante gente acompanhando. E vamos lá, né? Bom, vamos lá, então, fazer o início oficial. Boa noite a todos. Esse é o Man in the Arena, hoje, ao vivo, especial do BR New Tech, diretamente do Teatro Vivo. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo Cuba, obrigado ao pessoal do BR New Tech, Flávio Pripas, Marco Fisben, Inchê e a Beri. Onde está a Beri? Beri está em São Francisco. Está em São Francisco. E hoje a gente tem aqui o Gustavo Guida Reis, que, bom, hoje ele é cofundador e CEO do Help Saúde, né? Mas na primeira encarnação dele, ele foi um dos cofundadores do Bondfaro, que tem uma trajetória aí com, acho que todas as etapas de uma startup até a saída, né? Então, obrigado, Gustavo. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Obrigado, boa noite. Eu comecei em 99, né? Então, muito do que a gente está vendo hoje era bem diferente naquela época. Então, eu gosto de citar alguns exemplos. Por exemplo, o próprio Blogger não existia na época, o Google estava nascendo, a gente usava Alta Vista, a gente tinha, se não me engano, 2,5 milhões de internautas só. Mas naquele ambiente do primeira, se a gente está numa bolha hoje, não sei nem se é bom falar isso, mas, enfim, naquela bolha que... e eu tinha 7 meses de formado, fiz economia, comecei a ver que tinha gente da minha idade nos Estados Unidos fazendo coisas interessantes, e a internet eu usava, na época, pagava no meu cartão de crédito, aquele CD que vinha no computador, que a gente trazia na Muamba, né, na época, e acessava lá fora, gastava fortunas e tal, e comecei a ver coisas acontecendo na internet. Eu falei, acho que eu tenho pessoas iguais a mim fazendo isso, acho que eu tenho condição de fazer também. Então, saí do meu primeiro emprego, no mercado financeiro, e a gente, na verdade, antes de sair, a gente ficou mais ou menos uns 3, 4, não sei, não me lembro agora exatamente quanto tempo, a gente conversando muito, o que a gente vai fazer. E aí, de todas as ideias, a gente pensou em fazer um pure player, porque a gente ficou com medo de logística, se o Win podia dar uma aula, mas eu não conhecia ele na época. E a gente falou, vamos fazer uma coisa que só possa acontecer na internet, só pode acontecer na internet. E aí veio a ideia de um site de pesquisa de preço. A gente veio a conhecer o Buscapé depois e tinha outros players fazendo também. E a gente passou, foi interessante, porque a gente passou por um momento, a gente pegou o finalzinho da bolha, a gente conseguiu levantar dinheiro, na época, 1 milhão. Não foi tão difícil, até porque a gente comunicando nos empregos que estava saindo, e, na época, a Nasdaq, o cara ficava milionário do dia para a noite, então era realmente uma efervescência. Então, a gente conseguiu relativamente fácil o dinheiro, mas, quando a gente estava para lançar o site, a bolha estourou. E, na época, mais uma diferença do que tem hoje, não tinha cloud, a gente comprou um rack, a gente tinha servidor, e a gente escolheu a tecnologia Sun. Então, do 1 milhão que a gente pegou, 600 mil foi de hardware. Então, é uma coisa totalmente, né, diferente de hoje. E aí, quando a gente tinha já uma segunda rodada pronta para acontecer, a bolha estourou, e a gente, os investidores eram do Banco Fator aqui em São Paulo. E eu me lembro que a gente veio numa reunião aqui, onde assim, a gente tinha 30 mil reais no banco, que dava acho que para um mês e pouco. A gente tinha uma folha já de umas 15 pessoas e tal. E a ideia era... Na conversa, aquela cara assim de... Né? Não, temos 2 anos para frente, tranquilo. Né? Não, o papo foi o seguinte, na primeira encarnação da internet, tinha um site chamado muitolegal.com. Na época, podia ter outdoor aqui e tal. Em São Paulo, ele pegou a marginal inteira, tinha mulheres com bandeiras pretas, escrito muitolegal.com. O cara gastou. E um dos investidores falou, faz que não é muito legal, torra esses 30 mil, vê que, se não der, todo mundo volta para casa e tudo bem. Eu falei, peraí, meu sonho e tal. E a gente conseguiu convencer eles a ficar. Assim, enfim, a gente
teve o dever de casa de ter um plano, falou, vamos sobreviver. E aí, o que a gente fez foi assim, demitir todo mundo. A gente brincava que tinha mais cacique do que índio, né? Então, assim, a gente saiu do escritório de 160 metros para dividir um de 50 com outra empresa. A gente demitiu todo mundo. É difícil fazer. Muito. E aí você equilibrou e você ficou azul? A gente fala que foi um break-even forçado, né? Ficamos azul, ninguém recebia, tinha... Enfim. Muito boa. Então, maneira, não gastava nada, né? Não tinha. E aí veio o AdWords. E assim, eu ouvi falar que a gente foi o primeiro ou o segundo site aqui do Brasil a usar. E a gente conseguiu fazer uma coisa legal que depois, enfim, a gente fazia arbitragem de lead, de clique, né? Então, a gente conseguia comprar o clique, rodar na maquininha do Mão de Faro e vender mais caro para a loja. Então, o que era uma despesa de marketing virou receita de marketing. E aí a gente saiu dali e foi, enfim... E como foi o caminho assim para você consolidar com o Buscapé? Assim, quando começou o namoro? Em que ponto vocês estavam quando começou essa etapa? A nossa história, assim, uma das formas de gestão que você pode usar na sua empresa é alimentar um inimigo, né? E o Buscapé era o nosso inimigo. A gente ficou muito tempo atrás disputando com eles, assim, tudo que dá para disputar, enfim, concursos e a gente, em 2005, quando a gente estava, enfim, já estava bem lucrativo, tinha um site de uma incubadora lá do Rio, do EP.com, da Invent, que eles estavam em período de desinvestimento, a gente comprou eles com dinheiro próprio, caixa nosso, a gente distribuiu dividendo, porque os sócios... Assim, quando eu falo distribuir dividendo, investidor acha estranho, mas, enfim, era eles que pediram. Hoje em dia tem mentalidade diferente, mas, na época, eles queriam distribuir dividendo, e foi ótimo, óbvio. E a gente estava muito bem. E de vários players que conversaram com a gente, desde competidores, portais e tal, a gente achou que o melhor movimento era juntar com o Buscapé. E aí foi o baque. Quando a gente anunciou, que não estava decidido, enfim, quando a gente já tinha assinado, a gente anunciou para a equipe que a gente tinha fundido com o Buscapé, era piada. A sua equipe achou que vocês tinham vendido a alma para o diabo. Eu falei, que isso, pô? Peraí, o cara... Né? Não, a gente até convencei, e aí foi um momento complicado na empresa, porque a estrutura da empresa era muito diferente. Então, eu tinha uma diretoria de produto, e eu era o dublê de financeiro, fazia porque empresa pequena... Alguém tem que fazer. Se for forçado, né? E no Buscapé não tinha produto, então tinha em outras áreas. Então, para unir os processos, as equipes, foi um momento... E a mentalidade diferente, teve um bairrismo inicial, então... mas foi um momento de muito aprendizado. Vocês juntaram aqui em São Paulo, né? Então, mudou a estrutura para cá? Não, ou ficou tem lá ainda, tem lá. O nosso escritório, de antigamente, hoje, tem uma parte do Buscapé que chama garagem, que é uma parte de P&D bem avançada, então os produtos novos e tal, muitos ex-funcionários meus ainda estão lá. E pegando essa parte da fusão, o que é o principal aprendizado assim, que você trouxe para frente da... Cara, eu tenho várias coisas motivam as pessoas a empreender. Mas acho que, no fundo, a pessoa tem que ser feliz. Um quer ser feliz porque quer ficar milionário, outro quer ser feliz porque... Então, eu acho que a pessoa tem que ser feliz, tem que se encontrar na estrutura nova, tem que... assim, falando francamente, eu acho que eu não tive um pouco de maturidade, talvez tivesse ter um pouco mais, mas aí juntou coisas pessoais e eu enfim, saí. Eu adoro o Buscapé. Eu só não compro ação do Buscapé porque não está na bolsa, mas eu comprei da Naspers, que é a dona. Então, até hoje, acompanho bem. Eu saí porque o fundo que vendeu tem uma terminologia, né, tem um drag along, então me forçou a vender. Mas eu acho que enfim, não tem muito aprendizado. E o que você faria diferente? É uma boa pergunta. Não sei, eu acho que talvez eu teria que ter um pouco mais de política para manter. Assim, você sair de uma estrutura onde era quase que um colegiado, apesar de eu ser um dos majoritários no Mão de Faro, ninguém impunha, eu tenho X% e vamos fazer
um quórum aqui para decidir, perdeu, tchau. Era tudo decidido. Às vezes era até chato, porque decisões eram demoradas. E no Buscapé, não. A gente entrou debaixo do Buscapé. Então, talvez eu tivesse que ter um pouco mais de enfim, política, talvez, de me adequar. Eu tinha 20 e poucos anos também, nada contra, mas isso também é querer ter os dois, né? Tipo, eu já vi um cara falar uma vez que queria ter a audácia do jovem com a sabedoria de um velho, né? Então eu acho que difícil juntar os difícil dois. Juntar, assim, né? nunca vem, né? Mas faz parte do aprendizado. E depois você ficou quantos meses na estrutura, depois da fusão? 9 meses. E aí depois que você foi para o Naspers? Ou... Depois eu fui para a Naspers. E como é que foi a experiência lá? Foi bom, cara. Assim, a gente sempre fala de pivô, a gente sempre pensa em pivô, né, pivotar, que é quando a gente pensa muito em startup. O cara pivotou, estava fazendo aquilo, não deu certo, foi para aquilo outro. Mas a Naspers é um conglomerado de mídia que pivotou e está pivotando de novo, né? Então, eles começaram em 1900 e pouco, com mídia impressa, um jornal na África do Sul, passaram para a revista, que é derivado. Na década de 80 foram para a TV a cabo, e aí virou um cash cow. Os caras, na época que eu estava lá, geravam $500 milhões ano de caixa. Então, o que é a nova TV a cabo para eles? Né? Internet. Então, assim, eles começaram a olhar para isso. Então, o cara pivotou uma vez e pivotou de novo. Fez investimento na Tencent, investiu 30 milhões, hoje vale mais de 6 bi. Então, aí gerou... Está certo, esse caminho. E a estrutura lá é muito bacana porque, sei lá, são 5 pessoas no mundo que decidem os investimentos. Então, você vê como é que uma estrutura pequena pode gerar impacto. E hoje eles são investidores da DST, que é investidora do Facebook. Então, eles estão... são bem eficientes, são um estratégico legal, com a cabeça um pouco de VC, mas sem a pressão de vender. Então, esse negócio de pivotar, o que você acha que é o que você aprendeu de mindset, ou como as pessoas veem as coisas numa empresa que é capaz de pivotar? Assim, o que tem alguma... Cara, audácia, né? Eu acho que o medo paralisa, né? Óbvio que você também ser um porra louca também não dá, mas... Porque assim, tem um auto-engano muito grande, né? Tipo, imagina o cara que estava lá até pivotar imagino que de jornal e revista para TV a cabo, é até mais audacioso do que pivotar de TV a cabo para a internet. Né? No caso deles foi até um pouco por acaso, porque a história é que o CEO atual voltou dos Estados Unidos do MBA, na década de 80, e viu TV a cabo lá nos Estados Unidos. E aí ele quis fazer. E aí o órgão sul-africano falou, se você fizer sozinho, esquece, procura um grupo de mídia. E aí eles procuraram a Naspers, vamos, uns milhõezinhos aí, vamos ver o que é. E aí o negócio andou. Mas gerou essa cultura deles. Não está na nossa pauta, assim, mas ouvindo essa história da Naspers, né, você acha que a RBS está fazendo isso por aqui? Algo similar? Sim. Eu acho que está certo. Eu acho que é engraçado porque ela ela representa a Globo lá no Sul, e acho que é um movimento que poderia ser mais... Acho que a Globo poderia estar mais na liderança nisso. É verdade, concordo. E como é que surgiu essa ideia de voltar a empreender e montar o Help Saúde? De onde que nasceu isso aí? Cara, tem aquele ditado quando o bichinho, quando o vírus do empreendedorismo te pega, não sai, né? Você não consegue... Você chega numa situação que você é impregável, né? Inempregável, sabe como é que fala isso? Não porque você é caro ou qualquer coisa, porque você não se adequa mais. Você quer ter controle da sua vida, né? No fundo, é isso. Acho que é um pouco disso. Então, por que a saúde, né? Todo dia eu me pergunto se o movimento que eu fiz de fazer a fusão do Bom de Faro foi certo. Porque a gente veio... tinha um ano a menos, captou um nono do Buscapé, a gente era metade deles, a gente estava bem se aproximando. Óbvio que, no momento, a competição começou a endurecer muito. Então, a gente vendia, enfim, tinha parcerias com portais para fazer o shopping no portal. E o Buscapé entrou numa uma agressividade e começou a tomar... Então, assim, era um pedaço grande do nosso tráfego vinha disso. Então, teve um momento de decisão, vamos garantir, mas, no fundo, eu me pergunto, será que mais 5, 10 anos a gente seria o líder?
Então, assim, eu estou agora no home run. Eu poderia fazer uma coisa mais de e-commerce, assim, nada contra. Mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer diferença para a sociedade. Não tem ninguém fazendo coisa de saúde como a gente quer fazer. Qual a visão? E como foi o insight para começar o Help Saúde? Porque a gente sabe assim, que, quando a gente fala dessa nova onda de investimento e quais são os novos segmentos de startups que vão surgir no meio digital, né? Então, sempre se fala muito sobre saúde, né? Só que ninguém conseguiu fazer muito direito no Brasil ainda, né? Tem a versão romântica e a real da visão. Você conta e aí o pessoal adivinha se é romântica ou real. Eu vou falar primeiro a real, mais mundana, que assim, a gente viu que o paciente está na internet e o profissional de saúde não estava na internet. Então, vamos colocar o profissional de saúde na internet. Daí isso começou a evoluir. E aí vem a versão romântica. Até o pessoal da Stella, que é o nosso investidor, eles ajudaram a gente a chegar nela. Que é o seguinte: diagnóstico, tratamento, saúde evolui sem parar. Você pegar 10 anos atrás, 20 anos atrás, era outra coisa. Agora, a relação médico-paciente, indústria farmacêutica, não mudou. No fundo, não mudou. Então, o que a gente quer fazer é trazer... eu não imagino, daqui a 10 anos, você não vai ter uma coisa, pelo menos, muito próxima de uma consulta virtual com o médico. Por mais que o CFM seja contra hoje. Acho que uma hora vai ter que ceder. Não tem... então, a gente não está olhando para um produto específico. Agendamento de consulta. Não é nada disso. Não foi uma tropicalização do que tem lá fora também, né? Porque o Help Saúde ele é diferente de qualquer modelo que a gente tenha visto, tipo o ZocDoc, que a gente tinha até conversado antes, né? Assim, o ZocDoc é uma parte do que eu quero oferecer. Eu não estou preocupado eu quero estar posicionado como um one-stop shop para o médico, um one-stop shop para o paciente, um one-stop shop para a indústria farmacêutica. Então, eu quero oferecer coisas que a gente vai desenvolver, vão estar. Coisas que a gente vai fechar parceria, vão estar. Coisas que a gente vai só distribuir, vão estar. O que importa é que a gente quer ser realmente uma rede que une todo mundo. Então, a gente começou, de novo, de forma mundana, fazendo páginas amarelas de médico. Esse trimestre, a gente entra com um agendamento de consulta. Enfim, a gente vai plugando mais coisas importantes. As parcerias com as indústrias farmacêuticas também devem estar a caminho, provavelmente. Hoje nosso principal ativo são os pacientes, né? Hoje, a gente, segundo a Comscore, a gente é o segundo, terceiro maior site de saúde do Brasil. O segundo Ibope, tirando o portal, porque também é covardia competir, a gente é o quinto, sexto. Então, tem mais de 1.300.000 unique. Esse mês vai fazer 1,5. Tráfego orgânico, a maior parte. 70%, 80%. Então, os pacientes entram lá. Então, a gente já vendeu campanha para a Bayer, vendeu mais de uma vez, foi case na Bayer. O nosso ativo hoje é paciente, é o que a gente entrega, mas a gente está fechando coisas para chegar no profissional também. Uma das coisas que eu achei bem interessante da Help Saúde e de coisas que eu tenho visto recente, até por questões familiares e tal, é que essa casamento da tecnologia da informação que ela está invadindo uma série de outras, né, ciências, né? Tipo, então, a capacidade de computação duplica a cada 1 ano, a cada 18 meses, e isso tem um avanço exponencial da capacidade dos computadores. Só que os computadores estão entrando nas outras ciências. Então, a computação está entrando na medicina e cada vez mais você vai carregar um chipzinho no bolso que vai medir quanto você andou por dia, como é que está o seu batimento, como você dormiu. No iPhone tem aplicativo que mede como você dorme, até mede batimento cardíaco. E tem cada vez mais coisa desse jeito. E como é que vocês veem, né, a Help Saúde como empresa que está unindo paciente e médico num mundo em que a medicina vai estar cada vez mais ligada à tecnologia? Isso é bem legal. Eu fui agora nunca tinha ido, por mais que eu esteja empreendendo há muito tempo, eu nunca tinha ido no Vale do Silício, nunca tinha, enfim. Fui agora, em setembro, no Health 2.0, que é um evento de medicina, enfim, pelo nome diz, né? E uma das startups que teve destaque lá é uma que vai ter um relógio com sensor de temperatura, pressão, suor, que eu não sei, batimento, tudo, e a ideia é você monitorar a sua vida 24 horas por dia.
Enfim, eu acho que isso é uma tendência. Mas, de novo, isso ainda não está no campo da interação onde a gente quer estar. Então, assim, tudo que a gente puder agregar na plataforma, a gente vai agregar. Mas eu acho que nosso foco é outro, entendeu? Mais a interação do paciente com o profissional. Mas se a gente puder agregar esses dados, enfim. No dia que esse tipo de sistema estiver conectando, coleta a informação em mim e manda para o meu médico, você quer estar nesse intercâmbio. Falta pouco, né? Porque você vê esses Fitbit, Runkeeper, essas coisas todas, eles são devices de saúde que monitoram e tem um contexto social, né? Porque já faz o share, né? Via plataformas eu de assino sociais. De tipo teste genético, e você pode dar o share. Tem um exame tal, você pode mandar para o seu médico. É bem legal. E, Gustavo, o que você pode falar das novidades que vem pela frente? O que não é segredo ainda em relação a concorrentes? A gente, na verdade, a gente antecipou um pouco esse movimento de fazer um agendamento de consulta, depois que o ZocDoc, que é um mega case, captou 95 milhões no total, o valuation de 700 milhões. Estava no nosso roadmap, e agora tem bastante gente fazendo ou querendo fazer. Então, a gente vai lançar isso em breve, uma pegada um pouco diferente, que a gente não acredita no modelo deles lá fora, sendo aplicado aqui. Na verdade, eu não acredito nem muito no modelo deles lá fora, mas não vê o caso. Mas acho que aqui não tem muita aplicabilidade. Tem coisas que, acho que mais uma semana eu posso divulgar. Coisas boas. Muito bom. E falando sobre empreender, né? Quando a gente estava conversando uns dias atrás, a gente estava falando porque acho que até antes, quando a gente estava falando com o pessoal da BR New Tech para falar, poxa, quem que a gente vai convidar para entrevistar, né? E a gente tinha opções. Será que a gente chama alguém da primeira geração empreendedora da internet brasileira, né? O pessoal que desbravou o mercado quando não tinha nada, ou alguém da geração mais nova que está começando agora, né? E aí a gente chegou no salão e falou, poxa, o Gustavo é um da primeira geração que está tentando de novo, né? Então acho que você tem um parâmetro para falar qual a diferença daquela época para agora, para quem está empreendendo, porque acho que tem muita gente aqui que está começando agora ou que está tentando vingar o seu produto, o seu negócio, né? Eu acho que eu sou um pouco mais louco do que os primeiros, né? Dos outros, né? Porque realmente não sou nem um pouco avesso ao risco. Talvez eu tenho filho e tal, talvez eu tivesse que ser um pouco mais, mas enfim. Filhos, né? Filhos. Enfim, assim, primeira grande diferença é que antigamente um evento desse tipo esquece, impossível acontecer na primeira onda. Era uma cabeça assim de cada um por si, e assim, você não podia dividir nada porque você tinha medo que, sei lá, não sei. Então acho que o que eu vim em todos os BR New Tech, menos um quando eu estava em São Francisco. E o que eu aprendi, assim, muito mais do que eu compartilhei. Então, acho que essa lição de você dividir e fazer um networking produtivo, isso não tem preço. Acho que talvez isso seja um dos grandes segredos do Vale do Silício. Lá tem evento... Tem um cara até que, eu não consigo falar o nome dele, mas acho que o primeiro nome é Vivek. Né? Ele tweetou outro dia que o grande diferencial do Vale do Silício é essa cultura de compartilhar a experiência. Né? Eu até respondi para ele, mas é só isso mesmo? Tipo, para mim era um negócio... Tinha algum outro segredo, assim, né? Alguma coisa na água de lá, sei lá, alguma coisa que não dá para replicar aqui. E aí o cara fala, não, é isso mesmo. Né? Mas mesmo lá é uma bolha, né? Você vê pessoal de, sei lá, Boulder, né? Que tem um outro cenário empreendedor, pessoal de Nova York, né? Então todo mundo fala, puxa, mesmo nos Estados Unidos, Silicon Valley é um cenário à parte também, né? Até essa parte pelo que eu vi, dessa parte de não ter, assim, não condenar o fracasso, isso também é particular lá também. Não é uma coisa assim que você vai em Nova York e falar porque eu, né, fail, não sei o que. Não, o cara também, peraí, você também... Então, acho que também, eu não sei exatamente, é lá uma combinação de várias coisas, não é replicável, não acho, se você pensar nas origens lá, na época da indústria armamentista, lá começou em Stanford, que é bem desenvolver míssil, não sei o quê, e aí dali saiu essa escola de engenharia e tal. Não sei, tem muita coisa lá.
talvez a água também. Mas voltando a falar da diferença da primeira encarnação para a segunda sua aí, empreendendo. Cara, então, hoje é mais fácil fazer. Esse mais fácil é uma falácia, né? É mais fácil, mas é mais fácil para todo mundo. Então, é mais difícil, sei lá. Não é dizer porque é mais fácil. Ultimamente... Tem mais ferramentas. Assim, qualquer... Mas é difícil executar. Exatamente. Você faz, você consegue monetizar seu tráfego rápido, mas seu concorrente está fazendo, está monetizando rápido também. Você não precisa gastar $600 mil de servidores, exatamente. de hardware, né? Mas todo mundo está igual, né? Então, ninguém precisa gastar, né? Então, não é um jogo de coisas absolutas, é tudo relativo, né? Então, está todo mundo mais fácil. Mas, assim, essa metodologia, e até meio que seguindo um pouco a linha lá do Men in Arena com o Edson, que é o meu investidor, essa é a diferença de hoje. Antigamente era muito intuitivo, você fazia as coisas sem, sei lá, se vai dar certo, vamos fazer. A gente demorou 1 ano desenvolvendo o Bom de Faro. Inimaginável hoje em dia você ficar 1 ano desenvolvendo um site. Antes de lançar? Antes de lançar. Então... hoje, o cara falar isso... Não, tudo proprietário. Ele apanha, né? Se vier alguém falar isso hoje aqui, apanha. Não tinha solução, né? A gente não tinha solução de busca pronta, não tinha nada pronto. Tudo proprietário, máquina no escritório. Era um REC no escritório. Depois, a gente conseguiu fazer um colocation dele. Então, acho que a metodologia, esse negócio de você testar, acho que isso é o aprendizado, é o que eu acho bacana, que tem que ser explorado hoje, que é vantagem. E o networking, porque você não sabe, você dá um negócio, você fala um negócio hoje, você conhece alguém, daqui a 2 meses o círculo se fecha falando, caramba, aquele cara que eu conversei atrás, né? Então, acho que... Agora é mais fácil, né? Quando você está na segunda vez, mais portas abertas pelo track record positivo que você tem, acho que facilita também, né? Facilita, não dá para negar que eu tinha um capital também, então eu pulei aí o Angel, investi dinheiro meu durante 2 anos na empresa. Então, enfim, também facilitou. Antes da gente entrar para as perguntas da plateia, que pela primeira vez a gente tem plateia assim grande e vai ter a oportunidade de fazer isso, o que é o aprendizado, assim, experiência, ou uma mensagem que você daria para um empreendedor que está começando agora? Assim, tem algum? Bom, eu acho que, no fundo, primeiro a gente tem que, talvez, desmistificar um pouco essa... Não sei se eu devia estar falando isso aqui, mas não é todo mundo que foi feito para ser empreendedor. Assim, acho que, no fundo, a pessoa tem que buscar ser feliz. Tem um livro bem bacana do Alain de Botton, que é Desejo de Status. E ele chegou a uma fórmula que é meio que o meu mantra. O que é felicidade, né? O que você tem dividido por o que você quer. Então, você vê assim, muita gente... E aí você pode aplicar isso para tudo. Para dinheiro. Tem gente que você fala, pô, o cara é milionário, mas é infeliz, porque ele queria ter mais, é um maluco, sei lá. Contentamento, né? Então, acho que você tem que buscar ser feliz. Tem várias coisas que motivam a pessoa a ser empreendedor. Tem fama, dinheiro... A questão de autoconhecimento, né, mais importante do que conhecer qualquer outra técnica de desenvolvimento, de marketing. Eu acho que é por aí. Eu acho que a pessoa tem que descobrir realmente o que ela quer fazer. Se está em dúvida, eu acho que tem vários caminhos de você testar o empreendedorismo, meio até nessa metodologia Lean, né? De repente, antes de você começar, e acho que tem muito isso no Vale do Silício, o cara roda várias startups e tal. Daqui a pouco a gente vai estar contratando também, então, se quiser ir para o Help Saúde, mas, enfim. Eu acho que, de repente, é uma também. Será que você está pronto agora para empreender? E outra coisa bacana é que a gente tem um pouco de pressa demais. E quando eu li uma biografia do César, que ele só virou imperador lá com quase 50 anos. Também nada contra, mas a gente fica imaginando que o cara, né, novinho e tal, já 50 nasceu anos. Imperador. Não, então a gente tem muita pressa também. Às vezes, calma também. E todo mundo quer ir para o home run também, às vezes, né? E não é para todo mundo, né? Eu acho, às vezes eu falo assim que ir para o home run, às vezes, é como você apostar o teu futuro num bilhete de loteria, né? Exatamente. É complicado. Às vezes. Tem hora para tudo. Vamos abrir para pergunta? Vamos. Tá. Quem quer fazer pergunta aí? Quem vai ter alguém para distribuir? Obrigado. Tem aqui, ó. Tem um aqui. Eu estou com muito mais luz na minha cara do que conseguindo enxergar vocês, então vocês me ajudam.
Fala o nome, empresa, ou tipo, dá Twitter, dá um tweet. Quem que é você aí, para a gente saber você aí. Meu nome é Alessandro, eu sou empreendedor também, né? Comecei há um pouco mais de 1 ano. Tenho um site de aluguel para temporada, site de guia de pousadas, compra coletiva concorrendo aí com um monte de gente. E assim, o Help Saúde ele é um projeto muito bacana que eu tenho acompanhado, inclusive, desde o começo. E não sei quanto você se prepara para isso, mas em relação à política brasileira, né? Hoje, querendo ou não, a medicina ela é um pouco engessada nessa integração médico-paciente, um pouco também por causa da política, que envolve isso, né? Então, o Ministério da Saúde / empresas que querem fazer algo diferente para a medicina, principalmente em relação a divulgação, promoção, produtos, etc. Como que você vai interagir, enfim, vai trabalhar com isso, né? Com essa barreira, entre aspas? Pergunta muito boa. Não é nem só o Ministério, assim, até o próprio CFM, ou o CRM, Conselho Regional, eu acho que tem uma visão, talvez podia ser um pouco mais audaciosa. Teve um site muito bacana agora que talvez a abordagem não tenha sido ideal, mas, enfim, ele tinha uma forma de fazer consulta pré-paga. Então, a pessoa pagava R$ 54,00, ia no médico, está com a consulta paga já, o médico recebia 90% disso, que é muito mais do que ele recebe do plano de saúde, e não tinha, assim, uma coisa clara. E o CREMESP aqui de São Paulo fechou o site, forçou a fechar o site. Assim, a gente está sempre adequado, a gente está preparado para quando o negócio abrir, ou, enfim, evoluir, a gente está posicionado. Então, a gente não está fazendo nenhuma aposta nesse sentido, na verdade, a gente está 100% adequado a tudo que é norma. Inclusive, o sistema de agendamento, você não pode cobrar por consulta, nem nos Estados Unidos, inclusive. Enfim, então, a gente não... Nossa resposta para isso é não arriscar nisso. Bom, meu nome é Valdemar. Eu sou também um empreendedor agora. A gente está com uma startup iniciando, da Minha Saúde Online. Então, a minha pergunta, Gustavo, é saber se vocês têm alguma ideia de fazer tipo um PHR, um Personal Health Records, para agregar valor ao serviço de vocês no futuro. Está no nosso roadmap, mas também o nosso roadmap tem 3 quilômetros de... Mas, assim, a gente quase falou, né? Acho que foi o Martino, o Edson, que, enfim, a gente não está olhando para isso agora, no curto prazo. Tem outros serviços que a gente está priorizando. Mas, obviamente, a gente vai olhar, vai fazer, ou desenvolver, ou fazer a parceria, ou, enfim. Oi, Guida. A Lígia Dutra, da Opalupa. Tudo bem? Você falou bastante sobre o seu negócio ajudar a sociedade. Tem alguma pegada social que vocês vão acabar ajudando, de alguma forma, a saúde pública? Cara, hoje a gente tem nada direto, tá, que faça isso. Mas como a gente lista, a gente assim, tem no nosso banco de dados, a gente é o único site aqui no Brasil, inclusive, que tem, a gente tem tudo. Então, todos os médicos, todos os dentistas, todos os hospitais, todas as clínicas, todos os postos de saúde, e a gente juntou várias bases de dados. Porque você escolher uma base de dados, hoje em dia, né, esse papo de que está tudo mais fácil, é fácil. Você pega uma base de dados e traz para dentro. Você combinar essa base de dados e incrementar, então, a informação na base A com a base B, é o mesmo hospital, e aí você ir incrementando, isso é complicado. Então, assim, não tem nada social, mas a gente tem muito tráfego em gente procurando hospital público, posto de saúde, etc. E tal. Então, você indica, se você é o lugar que tem o endereço para o cara ir no posto médico, você está, né, de alguma forma... Exatamente. E uso gratuito, e aí, enfim, o cara vê como é que ele chega lá, tem mapa e tal, telefone. Então... Acho que dá para mais umas 2 ainda. Gustavo, aqui. Júlio, Moto Online. Gustavo, eu queria que você primeiro... a gente está falando aqui de startups, etc.
eu acho que muita gente confunde inovação com empreendedorismo, e são duas coisas separadas. Eu queria que você falasse um pouco disso. E eu tenho uma segunda pergunta, que é meio que o mercado brasileiro, a diferença do empreendimento, ou do empreender no mercado brasileiro, em função da parte burocrática brasileira. Se você tem uma consciência da diferença disso para o mercado. A gente estava falando do Vale do Silício, né, da diferença do Vale do Silício. Se isso não é um atravancador, não atravanca muito, principalmente as leis trabalhistas e tributárias do Brasil. Boa pergunta, Júlio. As duas perguntas estão ligadas. O cara é um inventor, ele tem uma ideia, mas na hora que você vai transformar isso numa empresa, o buraco é mais embaixo, porque assim, você vai ter que falar com o contador, você vai ter que escolher o regime tributário da sua empresa. Se você largar isso, não vou olhar para isso, pode dar problema. É um saco. É um saco. Você vê assim, Espanha, tudo bem, não sou um entendedor, mas eu ouvi falar, podia até depois confirmar isso, não sei se eu estou sendo leviano de falar, mas assim, parece que nos 2 primeiros anos na Espanha a empresa não paga imposto, porque é um ano de maior mortandade aí, é o período de maior mortandade. Aqui no Brasil não tem isso. Tudo bem, tem um simples, mas o simples você não pode ter sócio PJ, uma empresa como sócia, você tem que somar o faturamento de todo mundo. Então, acho que, sim, tem diferença entre o inventor e o empreendedor, e se você quer ser empreendedor, você vai ter que sujar suas mãos, você vai ter que falar com o contador, você vai ter que, sabe, um monte de tarefa chata, e aí, de novo, se você não está muito afim, testa antes. Se você não sabe, se achar que ser empreendedor, porque eu sou de marketing, então vou fazer meu projeto aqui, não. Você vai ter que ver a folha de pagamento no final do mês, vai ter que, sei lá, pegar um empréstimozinho ali, porque você está aquela campanha que você vendeu, o cliente não pagou. Você vai ter que demitir o cara, você vai ter que contratar. Tem muita coisa para fazer. Então, é chato, mas aqui no Brasil toma um tempo, mas não tem jeito. Eu tenho um comentário em relação a isso, que é parecido. Eu acho que esse negócio da burocracia tem a ver também com o que ele falou, agora tem muito mais ferramenta, então está mais fácil, mas também está mais difícil, todo mundo pode fazer. Então, tipo, tem um monte de empresa nascendo no Brasil e todo mundo está com as mesmas regras, né? Então, é difícil, mas é difícil para todo mundo. Né? Então, não é você não pode dar essa desculpa para o seu negócio dar errado, porque tem gente que está dando certo por conta mesmo nesse cenário. Né? E outra coisa, assim, tem um negócio que eu brinco na minha empresa, que a pessoa chega, às vezes uma pessoa que está começando a trabalhar comigo, fala, olha, isso aqui não dá para fazer. Aí eu falo, olha, tudo aqui que a gente já fez até hoje, alguém já falou que não dava para fazer. E a maioria, todo mundo falou que não dava. Né? Então, assim, esse negócio que o cara fala, por princípio, não é impossível. Né? Então, se o cara fala, isso é impossível de fazer. Espera aí, né, que tem uma lista enorme para trás de impossíveis que a gente já fez. Então, não acredita quando alguém... Porque o empreendedor, na verdade, não acredita nisso nunca. Por isso que, às vezes, ele dá errado, porque a coisa é impossível mesmo e ele tenta fazer. Né? Pelo menos naquele momento. Mas acho que faz parte do processo você achar que dá para fazer. Né? Então, até se você acha que tudo é muito difícil, vai ser acho que não é o perfil mais comum, pelo menos, de empreendedor. Só para fechar essa questão, esse negócio de tributário, trabalhista e tudo mais, tem pequenas coisas que estão melhorando, né? Não sei, para quem tem empresa de tecnologia e quem trabalha com internet, Previdência mudou, né? A forma de cálculo, e depois procurem se informar, porque... Mas tem aquela questão de receber e-mail fora do coisa, pode virar hora extra. Né? Isso é uma piada, né? Vamos combinar. Última questão? Quem quer fazer a última pergunta aí? Aqui, ó. Oi, boa noite. Meu nome é Evandro, né? Sou da GTPS. Minha pergunta, Gustavo, é em relação a mobile. Né? Hoje em dia aí a gente vê que a bola da vez é mobile. Né? Todo mundo aí está comprando seu smartphone, está mais barato e tudo. O que a Help Saúde como ela está olhando isso, né? E o que você vê em relação aí ao futuro? A internet vai segurar um pouquinho e mobile que vai bombar? Até porque a gente tem muito recurso no smartphone, né? Touch, geolocalização, né? Que é dele. E o que você pensa em relação disso? Como que vocês estão se preparando? A gente hoje não tem nenhum aplicativo. A gente vai ter, assim, acho que
Eu acho que é tendência, assim, não tem como não ter, é um mercado que está crescendo. Entre 2 meses e 2 horas vai lançar um novo aplicativo. Eu acho que dá para fazer coisa bacana, coisa diferente. De novo, a gente quer inovar, então tem sempre nessa pegada da interação do médico-paciente. Enfim, resposta curta, assim, tem que fazer. Acho que a internet tem para coisas talvez um pouco mais complicadas ainda. A gente tem que ir para a internet, mas, assim, digo, num computador, mas assim, muitas coisas dá para fazer no celular bem e melhor, porque você procurar um médico pegando geolocalização é muito mais eficiente do que você ter que digitar onde você está, por exemplo. Então, acho que tem um mercado grande, a gente vai atacar esse ano ainda. E, só para finalizar, você acha que mobile vai, de alguma forma, comer internet, ou vão trabalhar como aliados, entendeu? Ou a tendência é subir, de repente, ter uma bolha mobile aí pela frente? Cara, eu acho que tem muita gente que... Primeiro, assim, tem muita gente que tem smartphone e não sabe usar. E tem muita gente que não tem smartphone. Então, acho que o mercado vai... Dumb user. E se o cara é dumb, não adianta que ele não vai... mas, sem brincadeira, eu acho que vai crescer muito, porque está vendendo sem parar, muito mais do que sempre vendeu e tal. Então, mas eu acho que não sei se come a pizza, eu acho que está crescendo. Tem gente que usa a internet hoje de classe mais baixa na lan house e tal, daqui a pouco vai ter um smartphone para poder usar, então acho que é mais gente entrando. Tem nesse aspecto aí, web versus mobile, acho que tem um post de ontem do Mark Suster, que ele comenta 2 posts do, acho que, Fred Wilson, que o Fred Wilson escreveu mobile first, né, e web second. Né? Primeiro faça mobile, o seu negócio novo nos Estados Unidos faz mobile primeiro, depois você faz web. E aí ele escreve um post falando, não, o nome eu quero falar web second, mobile first. Porque lança primeiro em mobile, mas saia correndo para fazer coisas web também, porque tem uma série de coisas que na web você tem uma experiência muito melhor, dá para fazer que no mobile não vai dar para fazer. Então, ele fez uma análise muito interessante desses prós e contras, de quais as vantagens do mobile e quais as vantagens do web, que eu achei assim, eu até tuitei isso ontem, assim, tipo, isso aqui é uma aula de estratégia web 2012, assim, porque o cara dá uma visão muito bacana de como você pensar o seu desenvolvimento web e mobile. Acho bem... A gente já está no overtime aqui, parece que vai explodir aqui esse iPad aqui na frente da gente. Então, queria agradecer o Guida. Obrigado, Guida, pela presença. Esse episódio vai estar nos canais do Man in the Arena, no Facebook e no YouTube. O YouTube daqui atrás e o Facebook é o mesmo user. Mas acho que o Miguel quer falar alguma coisa que ele está falando desde o começo para mim. Desde que eu cheguei, eu falei que queria falar um negócio aqui. Porque hoje é 30 de janeiro, mas ainda é janeiro. Né? Então, todos os meus amigos que eu estou encontrando pela primeira vez esse ano, eu estou desejando Feliz Ano Novo. Então, Feliz Ano Novo para vocês, todos. Mas todo ano tem uma coisa, você passa o final de ano pensando, né? E tem uma reflexão, e tem todo um negócio. Tem várias coisas que o Guida falou hoje aqui, de buscar felicidade, né? De fazer o que você é, de que você acredita. E uma das coisas que mais me marcou o ano passado, que eu estou fazendo o meu tema desse ano, lendo um livro de produtividade, o cara fala, olha, no leito de morte, o arrependimento mais comum de todas as pessoas é não viver uma vida que você verdadeiramente acredita. Então, eu acho que empreender, e muitas vezes, é fazer isso. Então, o que eu queria desejar para vocês todos, né, um 2012, que vocês possam viver uma vida que vocês verdadeiramente acreditem. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.